Na primavera de 1960, Eli Cohen levava uma vida absolutamente comum. Contador dedicado, recém-casado e prestes a se tornar pai, parecia destinado a uma existência estável, longe de qualquer envolvimento com o mundo da inteligência. Mas foi justamente essa previsibilidade que o tornou um candidato improvável, e por isso mesmo ideal, para uma das operações mais ousadas da história do Mossad. Tudo começou com uma batida inesperada à porta de seu escritório. Do outro lado, um homem que se identificou como agente da inteligência do Ministério da Defesa de Israel. A proposta? Trabalhar em missões secretas no exterior, com viagens frequentes à Europa e ao mundo árabe. Eli recusou de imediato. O salário dobrado não foi suficiente para seduzir um homem que, até então, pensava apenas em estabilidade. Mas o cenário mudou quando, poucas semanas depois, foi informado de que seu emprego seria cortado em apenas 10 dias. E assim, quando o mesmo agente reapareceu, Eli aceitou. Foi aí que tudo começou. O treinamento foi brutal, implacável, psicológico e físico. Imagine ser colocado diante de uma mesa repleta de objetos aleatórios. E depois, minutos mais tarde, ter que descrevê-los um por um, com precisão cirúrgica. Isso não é apenas uma questão de memória, é uma simulação de vida sob pressão extrema. E Eli surpreendia. Com um simples olhar, conseguia identificar o modelo, a marca e o ano de fabricação de um carro. Sua mente funcionava como uma câmera de alta resolução. Você pode estar se perguntando, mas como alguém comum consegue desenvolver essa capacidade? E essa é uma excelente pergunta, porque não se trata de um dom nato. O que o Mossad fez com Eli foi transformá-lo em uma ferramenta de coleta viva. Treinamento intensivo, repetitivo e psicológico, muito parecido com o que a CIA e a KGB aplicavam na Guerra Fria. Era como preparar um ator para um papel. Só que, nesse caso, o erro custaria a vida. Ele aprendeu a detectar se estava sendo seguido apenas observando vitrines, reflexos em janelas, ângulos mortos. Tudo isso sem jamais olhar para trás. Técnicas de contra-espionagem que exigem concentração absoluta e nervos de aço. E caso alguém o abordasse com suspeitas, a resposta era ensaiada. Frieza, negação e controle. Em um dos testes mais extremos, e que hoje beira o nível de tortura, Eli foi despido completamente e forçado a entrar em uma banheira de água congelante. O objetivo? Avaliar sua resistência ao frio, ao choque e, acima de tudo, à manutenção da identidade falsa sob condições extremas. Segundo o autor Eli Ben-Hanan, que documentou o episódio no livro Nosso Homem em Damasco, por 6 minutos, seus dentes batiam sem parar, seu corpo ficou azul e os olhos se reviraram nas órbitas. Esse tipo de teste não é exagero. É o equivalente psicológico de colocar um astronauta em uma câmara de vácuo para simular uma falha no espaço. Ou, mais apropriadamente, como preparar um agente para mentir sob tortura sem jamais contradizer a própria história. Ele passou por todos esses testes, com êxito, com frieza, e com uma adaptação que surpreendeu até seus treinadores. Ele estava pronto. Enquanto sua família pensava que ele havia sido designado para uma função administrativa, no Ministério da Defesa, na realidade, Israel acabava de ativar um de seus agentes mais valiosos e menos prováveis. Seu nome agora era Kamel Amin Tabit, um empresário árabe, muçulmano devoto, nascido em Beirute, criado no Egito, conhecido nos círculos comerciais do mundo árabe por sua postura refinada e contatos influentes. Um homem de prestígio irrepreensível, exceto por um detalhe: ele não existia. Kamel era uma invenção, e por trás dessa invenção estava Eli Cohen, agente do Mossad, moldado para se infiltrar nas entranhas do regime sírio. A construção dessa identidade falsa foi tudo, menos improvisada. O Mossad, famoso por ser uma das agências de inteligência mais meticulosas do planeta, usa uma técnica precisa ao criar coberturas. O agente assume uma vida que mistura fatos reais com elementos ficcionais. Isso garante fluidez nas interações e, principalmente, capacidade de improvisar sob pressão. No caso de Eli, as peças reais encaixavam perfeitamente. Nascido em Alexandria, Egito, de uma família judia com raízes sírias, ele falava árabe, como um nativo, com sotaque e expressões regionais. Já havia se envolvido em causas sionistas no pós-guerra, recebido treinamento militar e, após a crise de Suez, fora expulso do Egito, como tantos outros judeus da época. Você pode estar se perguntando, mas como transformar uma pessoa comum em um personagem capaz de enganar generais? E a resposta está no método. O Mossad não apenas entrega documentos forjados. Ele cria histórias de vida completas, com passados verossímeis, contatos falsos, negócios simulados e até rotinas bem definidas. O agente, nesse caso, se transforma em um ator permanente,
vivendo um papel em que a menor falha pode ser fatal. Eli aprendeu a se portar como um muçulmano, a rezar em árabe, a frequentar os locais certos, a fazer perguntas certas e evitar as erradas. Seu personagem tinha profundidade, contradições sutis e até traços culturais autênticos. Era convincente o bastante para se tornar uma presença familiar entre empresários, diplomatas e até militares. Curiosidade: segundo ex-agentes do Mossad, uma das primeiras coisas ensinadas a um espião é que a melhor mentira é aquela que contém a verdade. Por isso, elementos biográficos reais eram cuidadosamente mantidos na cobertura de Eli, uma estratégia que tornava impossível distingui-lo de qualquer outro cidadão árabe. Sua hora tinha chegado. Em 1961, recebeu sua primeira missão. O objetivo era claro: infiltrar-se nas redes de influência árabe no exterior. O local escolhido foi Buenos Aires, na Argentina, onde uma expressiva comunidade síria mantinha laços fortes com o Oriente Médio. Era a chance perfeita para testar sua cobertura como o empresário Kamel. Para essa missão, ele começou pelo idioma. Contratou um tutor particular e aprendeu espanhol com o mesmo método que o Mossad aplica em seus centros de treinamento: repetição fonética, memorização acelerada e simulações de diálogo em campo. A fluência, nesse caso, era muito mais do que comunicação. Era camuflagem cultural. Logo tornou-se uma figura familiar em clubes sociais árabes, onde conviviam empresários, comerciantes e influentes muçulmanos da diáspora. E aqui vale um ponto importante. Em espionagem, confiança não se conquista com segredos, mas com vaidade. Ele dominava isso com perfeição. Fazia perguntas, ouvia com atenção, elogiava com sutileza e deixava que os outros falassem. Mas como um agente recém-infiltrado consegue gerar credibilidade tão rápido? A resposta está na leitura emocional do alvo. Uma técnica usada pelo Mossad para mapear não apenas a rotina das pessoas, mas também suas vaidades, inseguranças e ideologias. Quando um agente entende o que o outro quer ouvir, a porta se abre sozinha. Segundo o autor Eli Ben-Hanan, em um desses encontros, ele ouviu pacientemente um longo discurso sobre exportação de gado feito por um gerente de uma grande empresa comercial. Quando soube que o homem vendia carne para Israel, mas não para a Síria, respondeu com um comentário certeiro: "Você vende carne aos sionistas, mas não à pátria?" A frase foi mais do que provocação. Foi uma jogada estratégica. Ao se alinhar com o nacionalismo árabe, Eli solidificava seu disfarce. Passava de visitante a aliado, de estrangeiro a defensor das causas regionais. O tipo de elo que não se constrói com documentos, mas com instinto. Entre os agentes do Mossad, há uma máxima silenciosa: ganhe o ego do inimigo e ele te entrega a chave. Eli seguiu esse princípio à risca, manipulando ambientes, com inteligência emocional cirúrgica. Sua missão em Buenos Aires não era apenas uma introdução. Era uma demonstração prática do que o Mossad havia moldado. Um espião com carisma de diplomata, memória de analista e o sangue frio de um operador de campo. E isso era só o começo. Por meio de suas conexões no meio comercial, Kamel foi convidado para uma festa de aniversário nas dependências da Embaixada da Síria em Buenos Aires. O ambiente, repleto de diplomatas e oficiais militares, oferecia exatamente o tipo de acesso que o Mossad esperava alcançar com sua operação. Naquele evento, ele foi apresentado ao general Amin El-Hafez, adido militar da embaixada e figura proeminente no partido Baath, um grupo político nacionalista que se opunha fortemente ao presidente egípcio Gamal Abdel Nasser. Enquanto Nasser pregava a união dos países árabes sob liderança egípcia, os baatistas sírios viam esse projeto como uma ameaça direta à soberania da Síria, além de considerarem Nasser excessivamente alinhado com interesses ocidentais. Durante a conversa, Kamel captou rapidamente a vaidade do general. Com precisão estratégica, lançou um comentário cuidadosamente formulado: "General, todos comentam que o senhor é um dos líderes que vai acabar com o complexo de inferioridade da Síria." A reação foi imediata. De acordo com o autor Eli Ben-Hanan, o rosto de El-Hafez se iluminou. Esse momento marcou o início de uma relação direta com o núcleo decisório do Baath. O general, impressionado com a postura e o suposto nacionalismo de Kamel, convidou-o para uma reunião privada. Lá compartilhou detalhes altamente sensíveis, incluindo uma previsão confidencial. O partido Baath tomaria o poder em breve. Para os serviços de inteligência israelense, essa informação era valiosa e altamente preocupante. O baatismo, com hostilidade declarada contra Israel, era visto como uma ameaça crescente. Por isso, cada dado compartilhado por El-Hafez era imediatamente codificado e transmitido à central de inteligência em Tel Aviv.
Nomes, datas, movimentos políticos, nada era deixado de fora. A operação estava funcionando. E o agente, no centro de tudo, continuava avançando, com acesso cada vez mais profundo aos bastidores do regime sírio. Todas as informações colhidas nas conversas com o general El-Hafez e outros alvos eram imediatamente repassadas à inteligência israelense. Para transmitir seus relatórios, o agente utilizava um código numérico altamente sofisticado, baseado em um manual criptografado escrito com tinta invisível. As mensagens eram gravadas em fita e enviadas por um rádio com transmissor oculto, ajustado para operar em frequências seguras e de curtíssima janela de rastreamento. Ao final de cada transmissão, o livro de códigos era quimicamente destruído, garantindo que nenhuma evidência fosse deixada para trás, nem mesmo sob tortura ou invasão. Esse nível de sigilo não era a exceção, era o padrão do Mossad: ações limpas, rastro zero. A vida de um agente infiltrado dependia disso. Em janeiro de 1962, o agente foi transferido para Damasco, retornando à sua amada pátria, com promessas de investimentos generosos. A residência escolhida não foi aleatória. Uma vila luxuosa, localizada a poucos metros do quartel-general do exército sírio. Era mais que conveniência, era provocação silenciosa. Cada centímetro da operação era planejado para parecer casual, mas nada ali era por acaso. Com o tempo, sua presença passou a ser não apenas aceita, mas requisitada. Participava das recepções da elite militar, promovia jantares políticos, criava alianças. Era o civil mais bem informado de Damasco. Entre os nomes-chave, havia um especialmente valioso: George Salem Saif, diretor da Rádio Damasco, o canal oficial do regime. Foi George quem abriu a porta seguinte: o coronel Salim Khatun, figuras influente dentro do exército. Durante uma conversa regada à confiança e vaidade, Khatun revelou o que até então era apenas suspeita. O partido Ba'ath preparava um golpe de Estado, mas foi além. Compartilhou informações estratégicas de valor incalculável. Uma rede de túneis subterrâneos, camuflada sob o solo sírio, operada por centenas de soldados posicionados para lançar ataques surpresa contra Israel. Uma arquitetura de guerra, invisível e real. Como gesto de confiança máxima, convidou Kamel para conhecer o local. A visita foi conduzida pelo tenente Mahazi Zaher ad-Din, que mostrou com entusiasmo os pontos de vantagem nas colinas de Golã, terreno elevado, que oferecia visão direta do território israelense. Foi durante esse passeio que um mapa estratégico detalhado lhe foi apresentado, contendo as futuras posições fortificadas ao longo da fronteira. Tirar uma fotografia seria suicídio. Mas ele não precisava disso. Sua memória, treinada com método israelense de retenção visual, funcionava como uma câmera mental. Cada linha, cada símbolo, cada coordenada, tudo ficou gravado. Na manhã seguinte, a mensagem seguiu para Tel Aviv. Mas foi nesse momento que o fio da tensão começou a se esticar perigosamente. Durante uma das transmissões rotineiras, Kamel foi surpreendido. O tenente Zaher ad-Din apareceu sem aviso, como tinha liberdade para fazer. Uma estratégia que até então servia para estreitar laços e reforçar a confiança mútua. Mas naquele dia, por um segundo, quase foi o fim. Ao entrar no apartamento, o tenente notou um caderno deixado sobre a mesa, o mesmo que continha anotações em código. Questionou o que era. O agente não hesitou. Olhando nos olhos do militar, respondeu com naturalidade: "Estou tentando resolver uma palavra cruzada." O silêncio que se seguiu durou segundos, mas pareceu eterno. E então, o tenente riu e foi embora. A cobertura estava intacta, mas por um único descuido, o véu da operação quase se rasgou. Mesmo profundamente enraizado na elite militar da Síria, o agente mantinha linhas abertas com Tel Aviv. E em 1962, uma nova missão chegou, tão sensível quanto sua operação em Damasco. O alvo, Franz Rademacher, ex-oficial nazista, arquiteto, de deportações em massa durante o Holocausto, agora escondido sob identidade falsa em algum ponto da América do Sul. O caso não era isolado. Desde o fim da Segunda Guerra, dezenas de criminosos de guerra alemães haviam fugido para a América Latina, mas a sombra do Mossad os seguia. Rademacher sabia disso e temia o mesmo destino de Adolf Eichmann, capturado 2 anos antes em Buenos Aires, sedado, transportado em segredo até Israel e julgado por crimes contra a humanidade. Encontrá-lo exigia mais do que rastreamento. Exigia discrição, precisão e um aliado com acesso aos bastidores da sociedade árabe sul-americana.
Foi aí que entrou em cena Majd Sheikh Al-Ard, figura influente, bem relacionada, que Kamel havia conquistado com presentes sutis, mas calculados. Charutos cubanos de alto padrão, conversas refinadas e um comportamento que inspirava confiança sem levantar suspeitas. Al-Ard não apenas confiava em Kamel, o admirava. E quando o nome de Rademacher surgiu em uma conversa velada, foi Al-Ard quem abriu a porta. O encontro aconteceu. E a confirmação da identidade foi tão precisa que mais tarde constaria em documentos desclassificados da CIA. A operação não terminou em execução ou sequestro, como no caso de Eichmann, mas teve consequências diretas. Rademacher foi localizado e preso em território sírio, acusado de espionagem. Doente e em estado debilitado, acabou extraditado para a Alemanha, onde foi finalmente colocado sob custódia formal. Em 8 de março de 1963, o regime sírio foi abalado por um golpe de Estado. O partido Baath assumiu o controle do país e o general Amin el-Hafez, agora presidente, passou a liderar o novo governo com punho firme e visão militarizada. Para o agente infiltrado, era a oportunidade perfeita. O homem que ele havia seduzido com elogios se tornava oficialmente a figura mais poderosa da Síria. Para selar a ascensão do aliado, Kamel organizou uma recepção luxuosa em sua mansão, que agora servia não apenas como residência, mas como ponto de articulação estratégica. Foi durante esse evento que ouviu quase por acaso uma informação de valor incalculável. Um engenheiro sírio, em meio a conversas e taças de vinho, revelou detalhes confidenciais sobre um projeto secreto de desvio do Rio Jordão. Um plano arquitetado para asfixiar Israel por meio do corte do fornecimento de água. Mais do que estratégia, era uma guerra silenciosa. O engenheiro se gabava. As barragens estão sendo construídas para resistir até aos mísseis da Força Aérea de Israel. Kamel apenas sorriu, mas naquela noite, cada palavra foi memorizada, codificada e enviada. E os desdobramentos seriam imediatos. Em 13 de novembro de 1964, após forças sírias abrirem fogo contra tratores israelenses, a Força Aérea de Israel lançou ataques de precisão, destruindo os equipamentos usados no desvio e desestabilizando o projeto. Foi o primeiro grande impacto direto de sua atuação. O valor de suas informações, porém, ainda seria medido anos depois. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, os relatórios fornecidos por ele sobre as fortificações sírias nas colinas de Golã permitiram que Israel conquistasse o território em apenas algumas horas. Nenhum outro agente havia oferecido dados tão decisivos, nem mesmo nas guerras anteriores. Mas todo avanço tem um preço, e o dele estava prestes a ser cobrado. O presidente El-Hafez começava a desconfiar. Não publicamente, mas nos bastidores, algo estava fora do lugar. Após retornar de uma cirurgia em Paris, percebeu que os detalhes de sua viagem haviam sido transmitidos por uma rádio israelense com exatidão absoluta. Horários, paradas, movimentações, tudo, ele precisava de uma prova. E arquitetou uma armadilha. Convocou uma reunião confidencial com seus conselheiros mais próximos e, pela primeira vez, proibiu a circulação de qualquer informação. Nenhuma anotação, nenhum bilhete, nenhuma menção fora da sala. Dias depois, o rádio israelense transmitia, palavra por palavra, tudo o que havia sido discutido. A verdade era inegável. Alguém estava transmitindo de dentro. Era o começo do cerco. Nessa mesma época, Kamel partiu para uma breve viagem. Alegou compromissos comerciais no exterior e, de fato, retornou a Israel. Lá, reencontrou sua família, conheceu o filho, recém-nascido, e prometeu que voltaria para casa em definitivo quando seu contrato chegasse ao fim, em maio de 1965. Mas esse dia nunca chegou. Em 24 de janeiro de 1965, por meio da interceptação de sinais, a inteligência síria identificou a origem das transmissões clandestinas. Um apartamento em pleno centro de Damasco. Em uma operação silenciosa, mas cirúrgica, agentes invadiram o local. Encontraram o operador no meio da transmissão. Código em andamento, frequência ativa. Era ele. Forçado pelos interrogadores, o agente foi obrigado a enviar uma mensagem falsa a Tel Aviv. O exército sírio está em estado de alerta. Mas até no momento da captura, manteve a mente fria e o raciocínio intacto. Enviou o código em velocidade deliberadamente lenta, uma alteração sutil, mas clara para quem conhecia o padrão. O aviso havia sido dado. O julgamento veio rápido. Fachada política. Sentença previamente definida. Em 8 de maio de 1965, o veredito foi anunciado. Pena de morte por espionagem. Israel, ciente do valor daquele agente,
fez tudo o que estava ao seu alcance. Ofereceu 10 espiões sírios capturados, milhões em ajuda humanitária, garantias políticas. Nenhuma proposta foi aceita. Líderes internacionais tentaram intervir. O primeiro-ministro do Canadá, John Diefenbaker, fez apelos formais. Até o Vaticano se envolveu. O regime sírio não recuou. O presidente El Hafez, sentindo-se traído por alguém que considerava próximo, decidiu que não haveria perdão. Durante os interrogatórios veio a confirmação final. O homem à sua frente não sabia recitar a abertura do Alcorão. Não era muçulmano. Era judeu. Era israelense. Era o homem que enganou a República Árabe da Síria sob seus olhos por quase 4 anos. Na véspera da execução, o agente recebeu autorização para escrever uma carta final. Não implorou. Não hesitou. Suas palavras foram medidas. Seu tom, digno. Não pediu liberdade. Pediu que seu sacrifício não fosse em vão. No amanhecer seguinte, foi levado à Praça dos Mártires, em Damasco. A execução foi transmitida, ao vivo pela televisão estatal. O mundo assistiu em silêncio. O Mossad oficialmente não comentou o caso. Décadas se passaram. O corpo jamais foi devolvido. Nenhum local de sepultamento foi revelado. A operação, entretanto, continua viva, estudada, reverenciada e analisada nas escolas de inteligência ao redor do mundo. Suas informações ajudaram Israel a neutralizar ameaças críticas. Anteciparam ataques, derrubaram planos, salvaram vidas. Eli Cohen, ou como passou a ser lembrado nos bastidores da espionagem internacional, o homem que se tornou um país inteiro e pagou o preço mais alto por isso. Eli deixou a esposa Nádia e 3 filhos. Se você gostou desse conteúdo e quer ver mais histórias reais de espionagem do Mossad, com missões secretas, operações impossíveis e agentes que mudaram o curso da história, deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber quais casos você gostaria de ver por aqui. Quer apoiar o canal e ainda ter vantagens? Clique em Seja Membro e junte-se à nossa tropa. E não se esqueça, o documentário Mossad já está disponível no canal, reunindo os casos mais impressionantes da agência de inteligência israelense e já passou de 500 mil de visualizações. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e mergulhe ainda mais fundo nesse mundo oculto da guerra silenciosa.